Olá, queridos, tudo bem? Hoje é dia 15 de novembro de 2022, por volta de 10 para o meio-dia, está no horário do meu almoço. E eu quero fazer aqui essa pequena gravação, não sei se vai ser pequena, né? Mas vai ser uma gravação que de antemão eu tentei deixar ela pequena, que vai ser um resumo. Mas pode ser que o Senhor Deus queira falar algo mais, né? Então dentro do que eu preparei é 15 minutos, mas eu não sei quanto tempo o Senhor Deus quer usar a minha vida. Então hoje é dia 15 de novembro de 2022. Essa gravação está sendo feita, não estou com microfone, tá? Não estou com equipamento, então eu não sei como vai ficar o áudio. Tá legal? Estou numa pracinha aqui próximo ao meu trabalho, tá bom? Hoje eu quero falar a respeito da batalha que houve entre Golias, Davi e o povo de Israel. Tá ok? Só que antes da gente falar dessa batalha, antes da gente entrar por este assunto, eu nem sei se a gente vai conseguir, na verdade, detalhar este assunto, né? Mas eu quero fazer um contraste do que nós estamos vivendo ou prestes a vivenciar com aquele episódio lá de Davi e Golias. Olha só. Eu vou ler um texto aqui para vocês, né? Pra gente refletir melhor, né? O que Deus quer tratar conosco. Então, se você for ver este vídeo a partir do ano de 2023, você vai entender melhor esta mensagem, tá? Quem estiver vendo em 2023, 2024, 2025, certamente vai ter muito mais entendimento acerca da mensagem do que quem vai ver essa mensagem ainda este ano, que é 2022. Ok. 1 Samuel capítulo 13, versículo de número 19, que vai dizer assim, ó: Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada e nem lança. Então os filisteus tinham um propósito, não permitir em que os hebreus forjassem armas, utilizassem armas, né? De maneira que os hebreus ficaram sem espada e sem lança. A única coisa que os hebreus poderiam fazer era amolar enxada, foice, todo equipamento que é utilizado na zona rural para alimento, né? Isso é permitido afiar, só que tem que ir até lá na terra dos filisteus. Amolar enxada, o facão, a foice, né? Você quer humilhação pior que essa? Você não pode usar espada de guerra para guerrear contra o inimigo, né? E para você comer, é como se fosse a época da besta. Para você comer e beber, você tem que ir até o inimigo e abaixar a cabeça e pedir para o inimigo permitir que você possa preparar a sua ferramenta para você levar comida para dentro da tua casa. Tá vendo? Né? Então isso aconteceu com Israel, né? Mas no versículo 17, a gente leu o verso 19, né? No versículo 17, a palavra vai dizer que os filisteus organizaram 3 tropas, uma para cada parte geográfica da terra de Israel, para saquear todas as armas dos hebreus, todas. Não só armas, como também levar para cativeiro, né? Não está escrito, mas por outros textos a gente descobre, a gente entende, até no livro de Esdras lá dá para entender melhor, de que os ferreiros, né, foram levados para cativeiro, ou seja, os filisteus deram cabo em todos os ferreiros, para que chegasse no verso 19, ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada e nem lança. Por que eu estou repetindo isso? Para quem é do exército, é envolvido com o exército, sabe que existe tenente, general, capitão, que mais? Comandante, e por aí vai. Então tem uma hierarquia de chefes militares que a palavra de Deus usa em apenas uma palavra: ferreiro. Ferreiro é o chefe que prepara o soldado para guerrear. Ferreiro é aquele que coloca escudo, coloca capacete, couraça, afia a espada e ensina o soldado a guerrear. Ele mostra
qual é as táticas de guerra. Ele dá toda a estratégia de guerra para o soldado guerrear e vencer. Isso é ferreiro. Entende? Você deve estar começando a entender algumas coisas, né? Porque aqui nós estamos no capítulo 13. Israel não tinha condições nesse período de se levantar contra os filisteus, porque já estavam amordaçados e sendo obrigados a preparar suas ferramentas, pagando imposto para os filisteus, né? Sendo humilhados pelos filisteus. O texto mais abaixo vai dizer que apenas Jonatas e Saul tinham espada. Só os dois, né? Só os dois têm espada, mais ninguém. Então observe que lá no livro de Zacarias, no capítulo 1, começa falando dos cavaleiros do Apocalipse. Estão todos eles lá. Capítulo 1 e o capítulo 6 vai tratar dos cavalos do Apocalipse, né? Então se você quer aprender um pouco mais a respeito dos cavalos do livro do Apocalipse, leia o profeta Zacarias. O profeta Zacarias profetizou junto com o profeta Ageu, cuja profecia dos dois aponta para a edificação da casa de Deus, que somos nós, a igreja. Então tudo que Ageu falou, tudo que Zacarias falou, implicações para o futuro, para a nossa época, entende? Tudo que Zacarias está falando é para nós, não é para eles lá. Ainda que no momento literal da edificação, que o povo está desanimado, serviu sim para animar o povo, mas aquilo lá apontava para nós, para essa edificação futura, entende? Para essa edificação futura que está sendo feita hoje, a casa de Deus. Então Zacarias viu os cavalos, viu muitas coisas. Dentre as visões que Zacarias teve, no capítulo 1, a partir do 18 até o 20, Zacarias viu 4 chifres, né? E a explicação do capítulo 1 a respeito dos 4 chifres são chifres das nações poderosas da terra, que dispersaram o povo de Deus. Como que as nações poderosas, esses chifres, dispersam o povo de Deus? Primeiro semeia dúvida, primeiro semeia contenda no meio do povo de Deus, e depois arranca as armas deles. De maneira que coloca um contra o outro, eles são roubados, né? Já não pode guerrear contra o inimigo verdadeiro. E se tornam inimigos uns dos outros, e também não podem guerrear. E assim formam um brigueiro, uma baita de uma confusão. E aí o inimigo zomba do povo de Deus, porque o povo de Deus não está conseguindo guerrear. O povo de Deus não estão conseguindo forças para derrotar o inimigo. Ainda que o inimigo está vindo, não chegou ainda, né? Mas a confusão já está armada aqui, você entende? A confusão já está pronta aqui. Olha para o povo de Deus hoje para você ver como é que está. Então dispersar e levar para cativeiro não implica em deslocamento físico, entende? Agora o cativeiro é na mente do ser humano, não é mais fisicamente. Ele não precisa entrar aqui no Brasil e levar os cristãos para cativeiro para outro país, não precisa mais disso. Eles entram dentro da nação com ideologias, com engano, com esse tipo de discórdia. E todo o povo fica em confusão. E a mentalidade que vai entrando aos pouquinhos sorrateira, vai ficando cada vez mais embutida na mente dos cristãos. E assim eles não podem guerrear, assim eles não podem fazer nada. Apenas obedecer ordens, né? Ainda que são indiretas, né? Não é diretamente. Mas já está em cativeiro. E vai ficar pior o cativeiro. Então, esses 4 chifres referem-se a poderes de nações, né? E são 4 chifres. Então, um chifre você pode chamar de China. O segundo chifre você pode chamar de Rússia. O terceiro chifre você pode chamar dos Estados Unidos da América. Ainda que está enfraquecendo, mas ainda é um poderio. E o quarto chifre é aqui. Aqui onde nós estamos, América Central. Aqui na América do Sul, melhor dizendo. Aqui no Brasil. Esse país é o quarto chifre. Porque eles vão entrar, eles vão dominar. E eles vão se tornar o quarto poderio bélico, poderio de força, de exército. Entende? Nós somos o quarto chifre para se encaixar na profecia de Zacarias. Entende? 4 ferreiros, 4 chifres, 4 pontos cardeais do mundo inteiro. 4 forças que aos olhos humanos é difícil combater contra eles. É difícil. A não ser que Deus prepare ferreiros
para amedrontar esses 4 chifres, né, que estão se levantando. Só falta um, né, que está quase de pé. E na sequência, Zacarias vai ver 4 ferreiros sendo levantados para amedrontar e para pôr esses 4 ferreiros, esses 4 chifres, esses 4 poderios de guerra no lugar deles. Esses 4 ferreiros, eles têm ligações, assim como os 4 cavalos, né? Tem ligações lá com o Apocalipse. Esses 4 ferreiros, eles têm ligações com os 4 ventos dos céus. Lá no capítulo 7 de Apocalipse. Quando eles vão começar a soltar os 4 ventos. E aí os ferreiros vão começar a surgir no meio dos hebreus. E aí os hebreus vão começar a ter livramentos. Porque os ferreiros vão se levantar. Ferreiros são as 2 testemunhas que Deus está preparando nesse momento. Deus está levantando homens e mulheres que já entenderam que precisa de arrependimento, que precisa mudar a nossa mensagem, precisa mudar a nossa concepção com relação a pecado. Principalmente o pecado de idolatria, que é muito forte na nossa nação. Muito forte. É o país mais idólatra do mundo, para quem não sabe. Ontem eu estava vendo a mensagem de um pastor e ele estava falando que o Brasil é o campeão, é o número 1 no ranking em termos de idolatria. Coisas relacionadas à pornografia. Todo tipo de lixo que é abominável a Deus com relação a pecado. O Brasil está na frente de todas as nações. Ganhou até da África. Até da África, que tem lá aquelas adoração lá aos demônios, né? Aqueles cultos lá de feitiçaria, né? Está na frente da África. Está na frente da Índia, que adora rato, adora vaca, adora bezerro, adora não sei o quê. Está na frente de todas as nações. A gente gostava muito de falar das outras nações. Olha, aquela nação, o Deus dela é isso. Olha, aquela outra nação ali, o Deus dela é o outro. Mas a gente nunca olhou para a nossa nação como nação de fato. Qual é o Deus dessa nação? Quando eu falo nação brasileira. O Deus dessa nação brasileira ou é o próprio ventre, ou é a própria nação, ou é algum político, ou é alguma série na Netflix, ou é algum filme, ou é algum ídolo. Estamos cercados de todo tipo de ídolo, desde o menor até o maior, desde as crianças até os mais velhos. Todos nós temos ídolos, e são muitos ídolos. Tem dia que a gente fica até perdido, eu não sei qual ídolo que eu vou ver primeiro, não sei qual ídolo que eu vou interagir. Quantidade de ídolos que nós temos, idólatras. E o pecado de Israel naquele período, que mais pegou, foi a idolatria. E é um dos piores pecados, eu acredito que é um dos piores pecados que faz com que a mão de Deus pese mais forte quando tem muita idolatria envolvida. Então, voltando para a profecia. Zacarias está vendo os ferreiros sendo... Ele não está vendo. Mas ele viu na visão que tinha 4 chifres, mas tinha 4 ferreiros. Os 4 chifres serviram para amedrontar o povo, espalhar, dispersar, causar confusão, dividir, enfraquecer. E os ferreiros vêm para levantar, para defender e para botar os ferreiros para correr. Esses 4 ferreiros têm ligação com as 2 testemunhas, que não é 2 pessoas, né? Já tenho falado em outros vídeos, já tenho falado há 4 anos pelo menos, né? Você tem que entender que não é 2 pessoas, é a própria igreja. Mas é a igreja que vai se levantar do meio das cinzas. E ela vai se levantar depois da humilhação, depois da derrota e depois de ela mesmo ver o tamanho do pecado que ela cometeu. Eu disse que eu ia falar de Davi e Golias, não disse? Pois bem, no capítulo 17, a gente está no capítulo 13 aqui, né? Meditando, né? Aqui é o início da armadilha que Satanás estava preparando com permissão de Deus para humilhar o povo dele, para o povo dele ver o tamanho do pecado deles. Então, os inimigos saquearam, tiraram todas as armas dos hebreus, que somos nós, né? Hebreus somos nós. Né? Se você negar isso, você está negando a carta do Novo Testamento lá. Tá? Com 13 capítulos, falando direcionada para os hebreus. Tá? Tem que remover da sua mente, inclusive, olhar para o Antigo Testamento e é Israel, hebreu, não estou nem aí, não é comigo, não tem nada a ver comigo. Querido, você tem que entender
Hebreus são filhos de Jacó, filhos de Abraão. Seja em Cristo, sem estar em Cristo, é filho de Abraão, é filho de Jacó. Tudo que está profetizado a respeito de Abraão, de Jacó, vai recair sobre mim, sobre você. Quer você queira, quer você não, está profetizado e Deus vela pela sua palavra para cumprir. Queridos, então os hebreus agora vão ficar sem espada e sem lança por um tempo. Já está começando, você percebe que teve oração, teve jejum antes da primeira votação, né? Deu empate. Foi para o segundo turno. Aí a gente aumentou a nossa força de jejum e de oração. Não deu certo, perdemos nas urnas, né? Não foi muito convincente a nossa oração, o nosso jejum. Partimos para as ruas, manifestar junto com os gentios, junto com o povo da bagunça, junto com os idólatras, em outra atmosfera, em outro nível, mas é idólatra também. Fomos para as ruas e não está resolvendo o problema, porque o problema está dentro de nós. O problema está dentro de nós, está agarrado, é pecado. Enquanto nós não removermos o nosso pecado, enquanto a nação não entender que ela precisa de arrependimento, enquanto a liderança não entender que precisa de se arrepender da sua mensagem, que foi ensinada de forma errada, e mudar a maneira de ensinar, parar de empurrar tudo para os judeus e para Israel, e tentar deixar a igreja santa, limpa, imaculada, como se ela não tivesse culpa no cartório. Enquanto essa mensagem não mudar, essa mensagem ridícula, o mal está ganhando força. E quanto mais rejeita, quanto mais empurra para os outros o problema, senta em cima do rabo, né, e fica olhando o rabo dos outros, mais poder para o inimigo nós estamos dando. Com mais fúria Deus ainda permite que o inimigo avance. Então, não chegou a hora ainda de Golias se levantar para nos humilhar, para nos ofender. Porque não é hora dele ainda, mas ele já está nos bastidores, ele está sendo preparado. Tá? Em janeiro, Golias vai aparecer. Em janeiro, Golias vai abrir sua boca de blasfêmia. Tem algum hebreu aí para lutar contra mim? Tem algum hebreu derrotado aí para vir lutar comigo? Só que aí não vai ter jeito de lutar com ele, porque não tem espada, não tem lança. Porque ele já providenciou um meio de tirar a nossa espada e nossa lança. Só que ninguém percebe isso, né? Tá orando, tá jejuando, tá buscando. E Deus não responde. Ah, o problema, eu tô orando pouco, vou orar mais. E não olha para dentro de si, não olha para o pecado, não olha para as condições da igreja, como ela está hoje. Acha que está tudo certo, né? Outro dia eu quero gravar sobre os israelitas que levaram a arca lá para dentro do campo de batalha, junto com os filisteus, né? E a derrota foi pior. É quase a mesma coisa, mas vai ficar para um outro dia. Aquele dia lá eles fizeram tanto barulho que os filisteus disseram, olha, parece que Deus desceu lá no meio daquele povo. Parece que Deus desceu lá no meio deles, né? De tanto barulho que eles fizeram. Mas o barulho não resolveu, não. Eles foram derrotados e a arca ainda foi levada para cativeiro, né? Perderam a arca. Queridos, vamos voltar aqui para o assunto. Não que a gente saiu. Então não temos mais armas. As armas estão acabando. Porque os ferreiros já foram amordaçados há muito tempo. Os ferreiros são a nossa liderança. Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, R.S. Soares. Todos esses que têm milhões no seu perfil, nas suas igrejas enormes. O público é grande. E a sua mensagem, a sua palavra vale mais do que a palavra de Jesus. Vale mais do que a palavra de Deus. Esses caras, se eles não botar a cara na tela, na câmera e dizer, nós estamos errados. A mensagem que nós anunciamos até agora não é a mensagem verdadeira. A gente precisa voltar para o caminho. Enquanto esses homens desse perfil, desse porte, não se manifestar e não dizer que eles são os ferreiros que deveriam preparar o povo para a guerra, né? Assumir a culpa do pecado primeiro. Enquanto eles não se manifestarem, nós vamos de mal a pior. E o Brasil vai ser levado para cativeiro. Com certeza, não tenha dúvida disso. E tem outros líderes, tá? Que estão quietinhos. Josué Gonçalves, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, quem mais? Tem muitos outros que têm o mesmo nível de mensagem. É o mesmo nível. Eles não se envolvem em escândalos. Eles não se envolvem em essas paradas aí. Mas a mensagem é a mesma. Antes das eleições a mensagem era uma.
Agora, na época da eleição, é a mesma. Ano que vem vai continuar a mesma mensagem. Porque não quer mudar por dentro, não quer mudar a sua mensagem. Acha que a mensagem está correta. Acha que o que está fazendo está certo. E acha que está agradando a Deus. Está quietinho aí, está calado, não está falando nada, nem A nem B. Não escolheu nenhum lado nem o outro. Vai vir para vocês também. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então não tem espada e não tem lança, né? Hoje está começando a aparecer isso, né? É isso que a circunstância atual está dizendo. Nossas orações não estão acessando os céus. Os céus está de bronze. Bate no teto e volta. Tudo quanto é tipo de jejum, adoração, sacrifício, louvor que está sendo feito, bate no teto e volta. Porque não estamos usando a ferramenta certa. Aliás, estamos sem as ferramentas, né? Essa que é a verdade. Já foi embora as ferramentas, não temos ferramenta certa. E ainda estamos tendo que ir até os filisteus para preparar a ferramenta. Isto é, eles vão assumir o governo e vão dizer, a partir de hoje, os assuntos religiosos serão tratados desta forma. Se for tratado dessa forma, a gente libera a rede para você falar. Caso contrário, você não vai poder falar. E muitos vão aceitar. Muitos vão aceitar a condição do Golias, porque o Golias vai falar. Ei, hebreus, vocês querem falar do Deus de vocês? Então tá aqui a lista, a regra, dá uma olhada na regra. Se você obedecer todas as regras e pagar os impostos direitinho, e abaixar a cabeça sem retrucar, você pode continuar pregando, você pode abrir a sua igreja, você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, dentro dos nossos termos. E muitos dentre esses que eu acabei de mencionar aqui, vão aceitar, vão abraçar a ideia. Por quê? Porque não quer reconhecer o pecado que precisa de arrependimento, não quer reconhecer que errou. É muitos anos de pregação para jogar tudo fora, é muitos anos. É muitos anos que eu falei de fábula, de coisas que o povo gosta de ouvir, de sonhos mentirosos, de coisas que o povo ama ouvir, eles não gostam da verdade. Se eu falar a verdade, eu vou ficar sem público. Se eu falar a verdade, eu vou perder o cargo. Se eu falar a verdade, eles não vão dar dízimo para mim. Então, você vai ter que conversar com Golias, aí Golias vai dar os termos para você. Em janeiro a gente vai ver essa conversa melhor, vai entender melhor essa conversa. Porque Golias vai se levantar. E não vai ter um desses que estão hoje, põe na cara, vitória é nossa, é 22, vitória é nossa, a vitória é certa. Deus vai dar vitória no último minuto, pá! Eu quero ver esses pôr a cara em janeiro e dizer isso. Para que os israelitas, para que os hebreus não façam espadas e nem lança. Depois que ele tirou a espada, ele parte para o confronto. E se você observar, ler com detalhe, você vai ver que eles estão em cima de montes, né? Golias e sua tropa em um monte, Israel e sua tropa no outro monte. Novo Testamento. A Bíblia trata isso de Monte Sião e Monte de Esaú. Só tem dois montes, ou é Monte Sião ou é Monte de Esaú. Monte de Esaú é os marcados da besta. É tudo que não presta. Esaú, melhor dizendo, não, Adão, né? Adom, Edom. Edom, antes eu pensava que estava falando com Esaú. Até quero corrigir já isso aqui. Vou aproveitar o ensejo, o momento e vou corrigir. Edom é uma referência direta para Adão. Descendentes do primeiro Adão. Toda a humanidade vai ficar de um lado. Porque são descendentes de Adão, do primeiro Adão. Os descendentes do segundo Adão vai ficar no outro monte, que se chama Monte Sião. Monte Sião e Monte de Edom, que é Adão. Gentios, pagãos. E muitos que estão no Monte Sião hoje vão pular para o Monte de Edom. Porque lá vai ser muito mais fácil. Lá eu vou nadar conforme a correnteza, né? Conforme Golias falar, eu faço. Porque Golias vai usar o nome de Deus. Golias vai dizer que é servo de Deus também. Então eu vou cultuar Deus junto com Golias. A partir de janeiro a gente vai ver isso acontecendo. De 2023. Hoje vou repetir, né? Dia 15 de novembro de 2022. Então essa mensagem vai ficar muito mais clara, muito mais evidente em 2023 a seguir. Conforme Deus for desenrolando, né? O que tem para se cumprir a respeito da lei dele que está escrito na lei, nos profetas, em tudo quanto é lugar. Mas o povo gosta de empurrar para os outros. Aquilo ali é para Israel, aquilo ali é para o judeu.
Aquilo ali eu não sei para quem. Não, aquele livro ali é histórico. Não, aquilo não tem nada a ver, é histórico. Para, rapaz. Não, aquilo lá é poético. Poético. Ah, não, aquele ali é poesia. Aquele livro ali foi um momento de circunstância da vida tal, que ele expressou daquela forma e ficou lá e nunca mais vai voltar. Vai vendo. Você acha que os pastores hoje não pensam isso? Você acha que eles não falam desta forma? Não, os profetas do Antigo Testamento profetizaram. A mensagem deles é a nível nacional. Tudo que eles falaram refere-se a Israel terreno. Não tem nada a ver com a igreja gentílica, né? Daniel é um profeta nacional. Profetizou só para os judeus. Mas as 70 semanas não terminou ainda. É só para os judeus. E eu faço parte das 70 semanas e não sou judeu. Mas o livro do profeta Daniel é um livro nacional. Joel é um profeta nacional. Só profetizou para Israel. Mas o Pentecoste caiu em mim. O que Joel falou, né? A terra vai ficar um caos, que Joel falou. Mas não é por causa dos judeus. É por causa de... né? Essa é a mensagem. Essas são as desculpas. E Deus não está vendo isso? Vocês acham que Deus se agrada dessas coisas? Então, se a nossa liderança, queridos, não se arrepender, não voltar atrás, em prática e em palavras, o inimigo vai avançar, vai conquistar, vai escravizar, vai levar para cativeiro e vai ditar ordens ainda, em cima da própria igreja. E essa igreja que eu mencionei aqui, que tem essa fala, essas características, vai perseguir quem se levantar a partir de 2023 para defender a verdade. Essa mesma verdade que eu estou falando. Quem tiver em 2023 para tentar se levantar com uma voz para defender a lei de Deus, vai ser perseguido pela igreja que estiver junto com Golias. E a igreja que vai estar junto com Golias, eu já citei os nomes aí. Eu falei aqui agora há pouco. Tanto os que se envolvem em escândalos, tanto aqueles que estão quietinhos. Estão quietinhos, mas vão se envolver, porque a mensagem é a mesma. Entende? O script, o esboço, o rascunho, o que eu vou dizer aqui? Tem um nome bacana, eu não consigo encontrar aqui, mas eu vou falar vou arrumar um aqui, né? A gente que trabalha em obras, né? A gente chama de esboço, muitas coisas, né? Projeto, é isso aí, é o projeto. Agora lembrei aqui. Projeto. Tem projeto? Vai executar como ali? É do jeito que eu quero ou é conforme o projeto? Aí você decide. Bom, eu vou executar conforme o projeto. Se o dono vir na obra ou não vindo, eu vou seguir o projeto. Pronto. Aí se eu quiser executar do jeito que eu quiser, aí é do jeito que eu quiser. Aí eu deixo o projeto de lado e vou seguindo aqui, né? A minha consciência, a minha vontade e por aí vai. Se tratando de mensagem, há algum tempo atrás, eu não sei que data exatamente, o diabo elaborou um projeto, esse projeto entrou numa igreja, de uma igreja foi passando para outra e assim vem vindo. E há muito tempo, há muitos séculos, esse projeto vem vindo sendo obedecido. Como que é o ritual na sua igreja? Bom, ali tem oração, tem o louvor, tem a palavra, tem o momento da oportunidade, tem o momento da oferta e do dízimo. Alguns trocam só os turnos ou os horários como funciona. Mas a ladainha é a mesma. A maneira de funcionar é a mesma, entende? Projeto que vem vindo há muito tempo. Se não fizer conforme aquele projeto, é desigrejado. Não está em Cristo, né? Não é igreja, é um desviado. Abandonou, ele não está congregando. Porque ele não está seguindo nosso projeto. Então esse projeto vai continuar, né? Ele vai sofrer algumas reformas porque Golias, né, vai mexer de novo no projeto. E Golias vai ditar uma nova maneira de se cultuar. Mas eles vão abraçar as ordens de Golias. Até que Davi venha, né? Davi vai deixar um grupo de pessoas no deserto. Pode ler lá para você ver. O irmão dele fala: ô Davi, quem mandou você estar aqui, rapaz? Por que você não está cuidando das ovelhas do nosso pai? Ah, eu já deixei o rebanho com alguém responsável lá. As ovelhas estão no deserto com alguém. Como eu tenho falado, que Deus vai conduzir um grupo de pessoas para o deserto. Outro grupo de pessoas vai ficar em campo de batalha, guerreando. Porque são duas testemunhas. Um grupo vai para o deserto, outro grupo vai para a cidade, para morrer na cidade. Por amor à palavra, por amor a Deus.
Um grupo vai ficar no deserto, outro grupo na cidade. E aí o Davi verdadeiro vai vir e vai derrubar Golias. E quando o Davi chegar, ele vai dizer, ó, tem um grupo lá no deserto, é protegido lá. E outro grupo está aqui junto comigo no campo de batalha. Agora a gente vai subir nas nuvens, vamos transformar os nossos corpos. E aí a gente vai descer como chuva em cima do exército de Golias, para destruir de uma vez por todas. Golias, né? Você nunca viu essa história, né? Dessa forma, né? Você sempre olhou, mas olhando para a época de Davi. Você entrou e mergulhou na vida de Davi, na família de Davi, né? Mas você nunca olhou desta forma, olhando para o futuro. Nunca se jogou a você achar que você estaria nessa batalha, né? Pois é. Nós estamos vivendo em uma época em que o lugar geográfico dessa batalha vai ser lá em Meguido, né? Ou lá no lugar da batalha de Armagedon. Só que como se trata de uma profecia de 2000 anos, né? Jesus precisa juntar muitas pessoas para fazer parte do Monte Sião, que vai ficar de um lado. Assim como o Satanás tem que juntar uma galera grande para ficar do lado de Edom, no outro monte. E Golias fica no meio, a desafiando, armando contenda. Porque ele sabe que a maior parte do grupo que está no Monte Sião está sem espada e sem lança. A única coisa que ele não sabe é que Deus sempre tem uma carta na manga, né? Tem 7.000 que nunca se dobra diante de Baal, diante de Deus de Golias, de Astarote, seja lá qual for o Deus, né? Essa galera está sempre de pé, está sempre acordada, eles nunca dormem. E essa galera vai causar coisas estupendosas, né? Olha que palavra bonita, né? Eles vão levantar essa terra de perna para o ar. E eu não tenho medo de dizer para vocês que eu faço parte desse grupo de ferreiros, que Deus está se levantando e se levantando, para guerrear em favor da lei dele, do projeto dele, do evangelho dele. Porque de Deus não se zomba, e com a palavra dele não se brinca. Se você brincou até agora, para de brincar, que o negócio é sério. E está chegando ao fim. A misericórdia dele é grande, dura para sempre, mas a paciência tem um limite. Assim como o pecado tem um ponto até onde vai atingir. E o pecado do Brasil chegou no nível máximo. Agora tem que começar a eliminar. A espada vai descer e vai descer com força. E se você está no meio do vale, no vale da decisão, você não sabe para que lado correr, corre para o lado do Monte Sião. Não vai para o lado do Monte de Edom. O Monte de Edom tem muita espada, muita lança, muito cavalo, muito exército. No Monte Sião é fé, é tudo pela fé. A espada que a gente usa é a espada do Espírito, não é a espada física. Na verdade, nosso general é Cristo, né? Não preciso falar mais nada. Queridos, meia hora de vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês. Vou continuar com esse assunto, tá? Não parei, tá? É só uma reflexão. Quero melhorar essa mensagem, quero amadurecer ela no coração. Quero gravar live sobre a respeito deste ponto. Tem muitas coisas a serem observadas, levar em conta. O povo precisa entender que nós fazemos parte dos filhos de José, assunto duas casas, festa, tudo que está escrito no Antigo Testamento e nos profetas precisam ter seu cumprimento na realidade em Cristo. E as pessoas não se atentaram para isso, não entendem isso, descartam isso, jogam isso fora. E eu gostaria muito, presta atenção que eu vou falar, chegou agora essa mensagem, presta atenção que eu vou falar. Eu gostaria muito, para você que está vivendo em 2023, eu gostaria muito que você entendesse essas coisas sem estar com o chicote no lombo. Eu queria que você tivesse aprendido essas coisas há 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a anunciar isso. Tantos outros irmãos que têm anunciado essa mensagem, né? Eu e tenho certeza que eles gostariam que vocês aprendessem e entendessem essa mensagem das duas casas, festas, transição de alianças e tudo mais, sem ser com o chicote nos lombos. Entende? Eu não queria que você aprendesse essa mensagem escorrendo lágrimas nos olhos, como agora você está vendo o vídeo. A lágrima escorrendo nos olhos, porque você negou a verdade. Chegaram para você, eu tenho certeza que as pessoas te procuraram. Dá uma olhadinha aqui nessa mensagem das duas casas. Olha só que interessante esse estudo do irmãozinho lá. Olha essa mensagem da irmãzinha aqui. Quantas vezes você negou? Quantas vezes você rejeitou? Achando que era coisa de judaísmo, achando que era coisa de judeu, coisa de heresia. Porque lá no projeto seu, onde você participava, né, lá não entrava heresia na sua cabeça, né? Vocês eram os únicos que cumpriam a lei à risca. Vocês estavam em Cristo. A única igreja que estava na terra é aquela que estava no prédio. As outras igrejas que estavam lá fora não era igreja para vocês. Era desigrejado, era desviado, desprezado, humilhado. E agora está com lágrima no rosto, chicote no lombo, filho sofrendo, esposa sofrendo, tantas coisas acontecendo à sua volta.
E agora você resolve abrir seu coração e aprender a respeito dessa mensagem. Quando você teve a oportunidade de aprender antes, se preparar e não sofrer como você está sofrendo agora. Olha como dói. Mas eu tenho uma palavra de consolo. Capítulo 12 de Hebreus diz que Deus corrige a quem ama. E na hora da correção vem tristeza. Mas depois vai produzir fruto de justiça. O fruto desse arrependimento vai gerar bênção no futuro seu. Vai ser bênção. Mas você poderia ter se escapado disso. O sábio, o prudente, ele vê o mal e se desvia. O tolo, o nécio, ele vê e paga para ver e sofre a pena. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus permitir.